gostaria de apresentar nesse média-metragem, né, uma proposta que vem sendo desenvolvida pelo laboratório que eu coordeno desde 1994, Laboratório de Estudos do Espaço Teatral e Memória Urbana, que trabalha basicamente com espaços, com cidades e com lugares que foram ou não construídos para serem apropriados pela representação teatral. Na presente etapa da pesquisa, nós estamos trabalhando com as edificações do século XX e século XXI e dos espaços alternativos também que têm sido apropriados por diversos diretores teatrais a partir de uma revolução que aconteceu no século XX sobre o teatro. A proposta é um palco que seja muito mais flexível. A aproximação dos espectadores com os atores é uma das questões que tem que ser muito desenvolvidas no teatro do século XX. Uma das grandes soluções apresentadas no decorrer do século XX foi a solução da Bauhaus, chefiada naquele momento pelo Walter Gropius, que fez para o regente Erwin Piscator, no ano 1927, uma proposta de um teatro tão flexível que, lógico, a maquinária, o desenvolvimento da engenharia possibilitaram a proposta de que um único prédio pudesse, ao mesmo tempo, ser um teatro de arena, um teatro italiano, um teatro que não fosse nem de arena nem italiano, tivesse mais uma conformação elisabetana. Esse teatro, obviamente, pelo custo e pela inserção do nazismo na Alemanha nos anos 30, não se realizou. Mas ficou na mente dos homens de teatro essa possibilidade da gente ter um espaço teatral que fosse múltiplo, que fosse flexível. Nos anos 48, aconteceu um congresso importantíssimo na França sobre a arquitetura de teatros, reunindo homens de teatro e arquitetos, e nessa reunião internacional, que foi depois publicada, se destacou a figura do Le Corbusier, que não tinha teatros publicados nem executados, mas que fez algumas propostas interessantes com referência à inserção mais socializante do palco teatral, lembrando que nos países de clima quente podia-se fazer aberturas do palco, tanto para dentro quanto para fora dos teatros. Isso ficou um pouco esquecido, não aconteceu muito e, como a gente vai ver no nosso trabalho aqui de pesquisa, foi realizado por Oscar Niemeyer em 2 dos teatros que nós vamos estudar. Nos anos 30, Max Reinhardt vai encenar, por exemplo, Shakespeare, o Mercador de Veneza, na própria cidade de Veneza. Então, o lugar teatral foi se modificando ao longo do século XX. Houve uma grande explosão do palco italiano, que era já um palco que permanecia há 3 séculos, já era o palco mais utilizado, mas, curiosamente, a nossa pesquisa veio comprovar que o palco italiano ainda é o palco que mais permanece, que mais é utilizado pelos diretores de teatro. O trabalho que vamos mostrar nesse vídeo é um trabalho de estudo de 5 teatros construídos no século XXI no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Nós chamamos os 3 primeiros teatros investigados nesse filme de teatros performativos, na medida em que a sua arquitetura é uma arquitetura nova, é uma arquitetura que atua com a natureza e que atua com a sociedade. E nós chamamos de teatros que permanecem, que mostram a memória urbana, os teatros que foram feitos na segunda etapa, como a readaptação do Cine Imperator e a utilização de um galpão de jardinagem para a execução do Teatro Tom Jobim.
Teatro Popular Oscar Niemeyer é fruto de uma questão política, obviamente, e que decorre principalmente da construção, nos anos 1990, do Museu de Arte Contemporânea, um símbolo hoje da cidade de Niterói, construído sobre um penedo, debruçado sobre a Baía de Guanabara, e que foi um sucesso, né? E que fez com que o prefeito da ocasião se interessasse em contratar o Niemeyer para ocupar a orla oceânica, um antigo aterro com grandes problemas e próximo à rodoviária. E a ideia foi de fazer uma série de monumentos, e um desses monumentos era o Teatro Oscar Niemeyer. Do térreo parte uma rampa de concreto armado sinuosa, que desenha uma semivolta desde o piso e conduz ao amplo foyer do teatro, projetado com 580 metros quadrados. Apesar de Oscar Niemeyer defender que o ativismo social deve ser feito politicamente e não através da arquitetura, ele criou no foyer superior um grande painel de cerâmica cinza com croquis em tinta preta, que revelam seu perfil socialista e retratam uma marcha de trabalhadoras carregando uma bandeira vermelha. O painel se estende por toda a extensão do longo foyer, que permite descortinar, de um lado, a Baía de Guanabara e, de outro, as Colinas Verdes de Niterói. Este amplo foyer dá acesso à sala de espetáculo com capacidade para 400 lugares, projetada frontalmente à caixa cênica tradicional. Uma parede com colmeias metálicas e vidro duplo reveste toda a lateral da fachada do prédio em vidro e mantém a luz natural e permite ainda que o público veja a Baía de Guanabara de dentro do teatro. Alguns diretores teatrais solicitaram o escurecimento da sala para os espetáculos diurnos. A solução arquitetônica desenvolvida para este teatro garante um espaço teatral que atende a públicos diferenciados, uma vez que o palco é reversível, pois apresenta um proscênio voltado para a sala de espetáculos e, na parede externa do fundo da caixa cênica, uma abertura para a esplanada por meio de uma grande porta de correr. Esta larga porta possibilita que o grande público da esplanada tenha acesso aos espetáculos que acontecem no palco do teatro, justificando o título de teatro popular. A partir do arquitetônico do Teatro de Oscar Niemeyer para Niterói, naquele local onde ele se encontra, é uma forma livre inserida no meio de várias cúpulas. Ele difere das cúpulas porque se constitui de uma placa sinuosa, de uma casca sinuosa, cobertura sinuosa, possibilidade da utilização do concreto armado, que é um elemento plástico, permite a criação de formas livres, de acordo com a imaginação, de forma onírica, representasse um mundo que se deseja. Um mundo cheio de beleza e harmonia. A verdadeira estrutura está por trás, com os apoios, às vezes disfarçados em segundo plano, e o que se vê em primeiro plano é uma coisa quase impossível, é uma coisa onírica, é uma coisa de sonho. Aquela casca que flutua no espaço, assim como em Pampulha já ocorria isso.
Eram várias voltas que partiam do chão, davam saltos no ar e se apoiavam na outra ponta. É lógico que no meio desse andamento tem apoios que a gente não percebe. Então ele decidiu pelo teatro clássico, a italiana, com palco e caixa de pau. Mas ele criou uma novidade surpreendente. Ele abriu o palco também para o exterior. Muitas vezes foi dito que os projetos do movimento racionalista, eles eram assim posados na paisagem, né? Eles não tinham uma contextualização com a paisagem. Entretanto, fazendo as visitas em loco, nós percebemos que o teatro ele se integra completamente à Baía de Guanabara, mas ele também se integra ao tecido da cidade, que é ali uma área de grande movimento, porque é a própria rodoviária, e óbvio que eu penso que num tempo, lógico, o teatro foi inaugurado em 2006 ou 2007, então ainda existe um tempo para que a população se aproprie completamente dessa área litorânea. O teatro Sesc da Escola de Ensino Médio de Jacarepaguá, projetado pelo arquiteto Índio da Costa e pelo seu escritório, com a colaboração do arquiteto Rui Rezende, é um teatro muito interessante que atende tanto a escola quanto ao público externo. A própria configuração da implantação do projeto nos deixa um teatro com acesso direto ao pórtico da entrada da escola. Existe uma plateia de cerca de 600 lugares que é usada para os grandes espetáculos geralmente montados em outros teatros e que fazem uma turnê passando pelo Sesc Jacarepaguá, e também a questão dos espetáculos menores criados pelos diversos programas de fomento a novas plateias que são muito importantes, na minha opinião, podem acontecer de uma maneira que não foi pensada pelo arquiteto. Uma maneira que se trata de, pelas grandes dimensões da caixa cênica, armam-se pequenas arquibancadas na praça cênica e fazem-se espetáculos em arena de 100 a 150 pessoas. Principal protagonista do conjunto arquitetônico que forma a Escola Sesc de Ensino Médio, o teatro é uma forma em si só performativa, visto que articula volumes trapezoidais e curvilíneos que denotam a noção de movimento, interagindo fortemente com o ambiente externo. Índio da Costa é um dos renomados arquitetos brasileiros e teve reconhecimento nacional ao ser o primeiro arquiteto a receber o prêmio Comenda Niemeyer do Instituto de Arquitetos do Brasil de 2006. O projeto do Sesc de Jacarepaguá denota a valorização da beleza da paisagem carioca privilegiada pelo arquiteto. As interseções de diferentes formas e a utilização de materiais diferenciados na matéria e na cor provocam uma sensação de deslocamento visual e,
portanto, de dinamismo. Não que Índio da Costa parta das soluções formais para desenvolver os projetos, visto que privilegia muito a questão da funcionalidade, como ele mesmo declarou. O projeto do teatro nos parece o ponto mais relevante de todo o campus, e o paisagismo de Fernando Chassel complementa a inserção do teatro no terreno. Uma vez no foyer, por meio de 2 largas portas, entra-se na sala de espetáculo projetada com palco à italiana, dotado de proscênio e com os assentos voltados para o palco, simetricamente organizados. Me liguei a alguns escritórios de arquitetura de amigos que diziam, eu fiz o anteprojeto inteiro e eles me ajudaram a desenvolver parte do projeto. No caso específico até do projeto do teatro, foi o Rui Rezende, que é muito meu amigo, que me ajudou na segunda etapa. Fizemos em parceria o desenvolvimento do projeto do teatro. O escritório do Thompson Mota foi que nos assessorou do ponto de vista de acústica no projeto do teatro. Outra coisa que a gente quis fazer foi o teatro debruçado em cima d'água. A gente fez um balanço grande. A minha ideia até era evitar algum pilar, mas terminamos por botar 3 pilares recuados, porque ficava muito caro. E o resultado é muito satisfatório. O teatro italiano foi um pedido do próprio Sesc. Já era a ideia do Sesc, não fui eu que escolhi fazer um teatro assim, o assado. O programa que eles tinham já definia o tipo de teatro que eles iam fazer, entendeu? E a gente tentou até, num determinado momento, no início do processo, fazer o teatro mais adaptável e mais polivalente possível. Um pouco da Sala São Paulo, por exemplo, que você se modifica todo e tal. Mas isso era um custo tão absurdo que se tornava inviável e, ao mesmo tempo, tecnicamente, para você ter boa qualidade acústica, essa flexibilidade gerava muito desperdício. E a gente, então, se ateve ao programa. Os impactos desse teatro são muito positivos, tanto para os alunos do campus da Escola Sesc, que são alunos escolhidos aleatoriamente por todo o Brasil, entram no colégio por conta do mérito. E eles são incentivados à arte. Existem aulas diversas na área artística, performática, de dança, de literatura, e então internamente eu acho que o teatro representa muito para a população do Rio de Janeiro. O teatro não causa impacto no trânsito, o teatro não causa impacto de natureza ambiental, é uma área muito urbanizada e o impacto muito positivo que eu gostaria de enfatizar, que como resultado da pesquisa, é a presença de populações de bairros adjacentes, Cidade de Deus, Taquara, Gardenia Azul, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes. Então, na verdade, é um teatro que tem atendido às necessidades dessa área da cidade, que até bem pouco tempo tinha poucos teatros. O Centro Cultural Oscar Niemeyer foi construído também por questões políticas num espaço muito importante de Duque de Caxias, a Praça do Pacificador. Era uma praça tradicional, ocupada pela sociedade, que com os anos foi sofrendo um processo de degradação e foi ocupada aleatoriamente por vendedores ambulantes, um espaço que precisava de uma renovação. Nesse sentido, o Niemeyer foi consultado
e fez uma proposta de um centro cultural, tendo a um lado da praça uma biblioteca, a Biblioteca Popular Leonel Brizola, e do outro lado o Teatro Raul Cortez. Esses dois elementos, esses dois indivíduos arquitetônicos, eles causaram uma melhoria, uma requalificação do tecido urbano da cidade, com grandes benesses para a população. Quando estivemos fazendo visita de campo, vimos a quantidade de pessoas que circulam naquela área e que tem muito orgulho, porque o teatro e a biblioteca criam a questão do pertencimento à cidade. Quer dizer, uma cidade que tem uma população muito grande e que é uma cidade que a gente sabe que é uma cidade de dormitório. Grande parte da população de Duque de Caxias trabalha no centro da cidade e retorna para Duque de Caxias para dormir e para o final de semana. E no final de semana, a praça fica repleta. Acontecem os jogos de capoeira que existiam antes, acontecem os bailes charme debaixo da laje da biblioteca, acontecem todas as manifestações populares que existiam antes do teatro e acontece que o teatro tem sido cedido para escolas de arte, para escolas de balé, para escolas de música, para escolas de dramaturgia, de grupos de Duque de Caxias que aproveitam o teatro. Além do que, esse teatro também tem a ligação com a praça, então pode ser usado internamente para uma plateia de 400 e poucos lugares e pode ser usado externamente na Praça do Pacificador para uma plateia de mais de 10 mil pessoas. Por isso, eu acho que o teatro foi um grande ganho para a população de Duque de Caxias. A obra do Teatro Raul Cortez certamente resgata o sentimento de pertencimento do cidadão caxiense, conforme verificado nas entrevistas com os transeuntes. Entendemos que o partido adotado revelou-se adequado para recuperar um espaço degradado e que se transformou em orgulho dos cidadãos, sem prejuízo para os vendedores ambulantes, para os quais foi projetado um prédio específico ao longo da própria avenida na mesma praça. Cabe lembrar que estações rodoviária e ferroviária encontram-se muito próximas ao teatro, facilitando o acesso dos usuários. O palco, uma caixa cênica dotada de urdimento, permite também a abertura para a Praça do Pacificador. O teatro é formado por uma espécie de cilindro que é um pouco alongado e marchando mais para a forma da elipse, né? E cortado por planos também curvos que convergem para o meio da forma. Com isso, ele cria dois espaços no teatro. Um espaço para o palco e outro espaço para a plateia. Destacaria uma coisa interessantíssima no partido adotado por Niemeyer, é que ele precisava voltar o teatro para o espaço interno da praça. Os dois edifícios estão nas bordas da praça, então eles teriam que se voltar para a parte interna. Mas ele também queria que o palco se abrisse para esse espaço, de modo que o palco então ficou localizado aí, voltado para a parte interna, com essa grande boca de cena voltada para o exterior. E o acesso, para não ficar do lado oposto, junto à rua, é resolvido com a rampa que contorna o teatro, saindo desse mesmo ponto, e chega no hall que está lá na posição adequada para o acesso à plateia.
Teatro Imperator, na verdade, é hoje um segmento do Centro Cultural João Nogueira e foi inaugurado já no século XXI com uma proposta interessantíssima, tendo em vista que ocupa o mesmo prédio que foi ocupado desde 1954 pelo Cine Imperator, um daqueles maravilhosos cinemas que eram usados para exibir filmes norte-americanos maravilhosos, que todo mundo vinha nos anos 50, nos anos 60. Nos anos 80, esse teatro foi desativado e exibiu shows internacionais importantíssimos, mas aos poucos caiu novamente em desuso. E nesse momento foi contratado o arquiteto João Calafate e sua firma, Fábrica Arquitetura, e eles fizeram uma obra digna de figurar em livros internacionais, um projeto que juntou teatro, cinema, salão de exposições e um terraço maravilhoso que foi a substituição do telhado existente, não é? O aproveitamento da galeria de bairro com lojinhas, realmente uma proposta exemplar, sem falar que o próprio teatro tem uma característica, ao mesmo tempo que incorpora o antigo cinema Imperator dentro daquela questão do genius loci, falada por Norbert Schultz, das pessoas que entendem esse pedaço do Meyer, esse pedaço da Dioda Cruz, como a cara da área de entretenimento, seja no cinema, seja no teatro. Então, eu acho que o arquiteto soube perceber muito bem a questão da inserção desse centro cultural, mas com um teatro, e um teatro que segue as normas do high-tech, segue as normas arquiteturais de estruturas metálicas fantásticas, muito bem articuladas, mas mais do que tudo é o primeiro dos teatros que nós estudamos no laboratório, que possui cadeiras retráteis, que tem a possibilidade de serem recolhidas e deixarem o espaço completamente flexível para receber o tipo de palco necessário. Há também um fosso no proscênio do palco que eventualmente pode servir para orquestras. Então, dessa forma, o antigo Cine Imperator, agora multiplicado por outras atividades, manteve um teatro no local, um teatro que tem características de múltiplas funcionalidades e um teatro que tem as características perfeitas de acústica, de visibilidade e de acessibilidade. O projeto do Centro Cultural João Nogueira, Imperator, como era conhecido nos anos 50, começa em 2010 com um estudo conceitual feito na Secretaria de Cultura pelo Washington Fajardo e sua equipe. Nós participamos desse projeto a partir desse momento, fazendo uma revisão, e depois, em 2011, nós fizemos uma pesquisa muito grande em relação ao Meyer, ao contexto do Meyer, no momento que foi construído o Imperator. O Imperator, naquele momento, nos anos 50, ele foi inaugurado em 54, teve uma importância extraordinária na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Foi o maior cinema da América Latina durante muitos anos, com 2.500 assentos. O Meyer tinha uma importância muito grande urbana também, né, naquele momento, e até hoje, na verdade. E quando houve, claro, toda a decadência dos cinemas de rua, é que ele passa a ter uma outra leitura, né? O Imperator se transforma numa casa de show nos anos 90, de mais ou menos de 90 a 95, século passado. Ele foi fechado em 95 e ficou 17 anos totalmente abandonado. Não só o Imperator, mas a região
toda, né? E quando veio essa ideia da proposta de se revitalizar aquele espaço, aí fizemos sim uma pesquisa enorme do momento que ele foi criado, dos anos 50, mas esse centro cultural que foi criado, ele foi todo conceituado para receber o público todo o entorno do Meia, né? Mais ou menos 1,5 milhão de pessoas. Então nós temos o bairro do Meia, Engenho Novo, Engenho de Dentro, Abolição, Quintino, Cascadura e até Madureira. Em relação ao programa, né, nós fizemos uma releitura do que foi pensado na prefeitura naquele momento. Solange Líbel, minha sócia, com a Fabiana Araújo, com Juan Teixeira, com Cláudio Dias, com Caio Calafate participou também, Danilo Filgueiras. E eu e Solange, né, sócios há muitos anos, trabalhamos muito tempo com cinema e com teatro mais recentemente, né? Fizemos uma adequação de proporção espacial para termos um grande hall confortável como hoje existe. Esse teatro que ocupa metade dessa volumetria inicial, que são quase 8 mil metros quadrados construídos. Eu acho que a maior importância desse projeto, né, a revitalização do Imperator, tornando-se agora um centro cultural João Nogueira, foi o resgate de uma obra pública, né? Originalmente não, era um cinema privado, mas o resgate de uma obra pública dentro de um bairro da cidade, de uma região muito carente. Para aferir da importância desse centro cultural, ou desse teatro especificamente para a população do Meia, é de que 1 ano após a inauguração já tinha havido 400 apresentações com um público de mais de 1 milhão de espectadores. Isso sozinho já é um dado muito importante. Fora os dados que obtivemos de que todo o Grande Meia, todos os bairros que circundam o Meia afluem a esse teatro. Então, é um teatro que está sempre em movimento, seja com shows, seja com peças dramatúrgicas, seja com espetáculos musicais. Tom Jobim era um aficionado do Jardim Botânico e esse teatro ele tem um sentido importantíssimo, trazer a cultura para dentro do verde. Jardim Botânico é cultura botânica, existem muitos institutos de trabalhos e estudos, mas o teatro não existia dentro do Jardim Botânico. E essa inserção, principalmente na questão do patrimônio cultural, porque eu penso que o patrimônio cultural tenha que ter sempre uso. Ora, era um galpão em desuso, era um galpão subutilizado como arquivo, um antigo galpão que servia para guardar utensílios de jardinagem. Ele foi totalmente preservado na sua casca. Na parte posterior, uma garagem utilizada como a área de execução do palco, e um palco que tem flexibilidade de módulos que podem ser acrescidos ou decrescidos e que tem a possibilidade de cadeiras móveis de se formar diferentes configurações, a italiana, palco elisabetano, palco de arena ou simplesmente um grande salão. Então, penso que o projeto de Mariana Fortes e Mariana Caiu foi um projeto exitoso. Por estar inserido numa área urbana residencial, próximo à mata do Jardim Botânico, o Teatro Tom Jobim recebeu isolamento acústico apropriado para que a apresentação dos espetáculos não interferisse no silêncio do parque. Porém, para deixar entrar o verde, a sala de espetáculo apresenta grandes vãos em vidro duplo, eficaz isolante acústico.
As obras do Centro Cultural Tom Jobim foram iniciadas em novembro de 2013 e prosseguiram até setembro de 2008. Em 2006 foram inauguradas a Casa do Acervo do Maestro Tom Jobim e o Galpão das Artes, e 2 anos mais tarde o teatro abria suas portas. Para complementar as pesquisas realizadas, convidamos a arquiteta Mariana Fortes, que juntamente com Mariana Caiu, desenvolveu o projeto. A escolha do partido arquitetônico do Teatro Tom Jobim começou, primeiro, o local já estava definido. O teatro deveria estar acoplado a uma construção já existente e com valor histórico. Então, como construir um teatro, um volume, uma edificação que necessitava um pé direito generoso, inserido dentro de um parque a céu aberto, e esse volume, a preocupação maior é que ele não destoasse da construção existente. Então foram feitos diversos estudos, diversas análises para conseguir atender o espaço cênico e conseguir respeitar a construção existente. Então eu defino o partido arquitetônico escolhido para o Espaço Tom Jobim como uma construção silenciosa. Eu vejo a importância que o teatro assumiu dentro da cidade do Rio de Janeiro. Apesar dele estar inserido no Jardim Botânico e a proximidade com a Lagoa, as pessoas de diferentes bairros se sentem convidadas a vir participar desse espaço, e é um espaço que faz a conexão da cultura com o meio ambiente. O programa era a criação de um espaço de múltiplo uso. Então foram feitos diversos estudos de layout, respeitando principalmente o teatro tradicional com um palco italiano, mas fizemos outros estudos de layout, o palco elisabetano que avança para a plateia, o palco tipo arena grega, onde o palco fica no centro e a plateia ao redor, até o espaço livre. Para participar desse projeto em 2005, eu lembro que eu fui surpreendida primeiro pelo estado da edificação. A edificação estava completamente abandonada, ela era utilizada como arquivo e depósito geral do Jardim Botânico, e atrás da edificação existente existia um terreno ao ar livre que era utilizado como garagem de caminhão, que era utilizado para a manutenção do parque. O importante era a gente conseguir colocar o máximo de espectadores e, ao mesmo tempo, tinha que respeitar as medidas confortáveis para um palco italiano. Então foram feitos alguns estudos para não ser nem um teatro que fosse somente palco e nem um teatro com um palco tímido. E, ao mesmo tempo, como o palco, existia a importância do palco italiano, mas existia também a importância do palco flutuante. Então, foi feito um tamanho determinado para o palco italiano, com a possibilidade de acréscimo através de plataformas. Então, dependendo do tipo de espetáculo que fosse apresentado, se fosse um desejo da equipe de teatro, a gente podia crescer esse palco italiano e diminuir a plateia. Então, isso, cada caso era um caso. Também tínhamos que respeitar a legislação. O patrimônio, o IPHAN, ele determinou que 10 metros seria a altura máxima que a gente pudesse chegar com o volume. A arquiteta Mariana Fortes e a arquiteta Mariana Caiu conseguiram fazer
uma arquitetura adequada, uma arquitetura bem planejada, uma arquitetura que dá flexibilidade para os diretores teatrais de mexer com a plateia, não é? Para os cenógrafos também. E essa arquitetura conseguiu atender a demanda do IPHAN, a demanda de que ela não se chocasse com os arredores, as adjacências do parque, porque realmente o galpão fica na frente de uma praça, do lado tem uma outra praça com uma das estruturas mais antigas do Jardim Botânico, não é? Um antigo engenho que tem uma casa muito linda, restaurada. Conseguiram fazer um projeto que não se choca em absoluto com o silêncio da mata do Jardim Botânico, desse espaço fantástico visitado por todos os turistas que chegam ao Rio de Janeiro e que nem sempre sabem que lá dentro existe um teatro que tem possibilidades múltiplas e que foi projetado de acordo com as regras do patrimônio cultural. Os 2 teatros do Niemeyer têm, pela primeira vez, uma proposta que incorpora a proposta corbuseriana de abrir o palco para a área externa do teatro, para que o público seja um público realmente como queriam os primeiros pensadores do teatro do século XX. A gente tem uma proposta inovadora de sociabilização do espetáculo teatral. Foi realmente curioso perceber que nos prédios do Oscar Niemeyer não existe bilheteria. As bilheterias tiveram que ser criadas, porque a proposta era, já que o teatro é um teatro público para todos, então não haveria necessidade de bilheteria. O que foi feito para o reaproveitamento do espaço do Cine Imperator, um símbolo do Meyer, como a gente já viu, e o Jardim Botânico, uma arquitetura, como diz a arquiteta Mariana Fortes, silenciosa. Então, o projeto dirigida por João Calafate e o projeto de Mariana Fortes e Mariana Caiu tem também um valor excepcional. Primeiro, porque eles são projetos do século XXI que tentam colocar em prática a proposta do palco flexível, que vem lá do Craig. Mas essa proposta, na verdade, é muito pouco utilizada. No Teatro Imperator, a solução de cadeiras retráteis numa área de sala de espetáculo, que pode ser transformada num salão de baile, é uma solução inédita que tem que ser valorizada pelos arquitetos e pelos estudiosos de teatro, né? Então, a proposta também da Mariana de não intervir violentamente dentro de um prédio que é tombado pelo Instituto de Patrimônio Histórico Nacional vai nos mostrar a possibilidade de introduzir ou uma formação de palco à italiana, ou uma formação de palco elisabetana, ou uma formação de palco completamente livre, ou uma formação de palco corredor. Tudo isso é possível. Dá trabalho? Dá trabalho. É utilizado? Muito pouco. A nossa pesquisa entrevistou uma série de cenógrafos, uma série de diretores teatrais, e todos são unânimes em dizer é mais fácil trabalhar no palco italiano. A questão não só da acessibilidade nos preocupou, mas nos preocupou muito como os teatros interferiram socialmente e culturalmente na vida dos bairros e dos bairros adjacentes aos quais ao bairro aos quais eles se encontram. E isso nos fala que esses projetos foram importantíssimos. O projeto do Meyer é um projeto que nos lembra o Marvin Carlson, quando ele diz The Haunted House. O teatro é uma casa mal assombrada, as pessoas voltam àquele lugar porque elas viram alguma coisa naquele lugar. O Cinema Imperator existia desde 1954
Esse local, ele é um local mágico, é um local que tem gênios lote. Na verdade, temos 5 exemplares que nos dão uma amostragem. A pesquisa tem que terminar com alguma proposta. A proposta é que esses teatros permaneçam em funcionamento, mesmo em épocas de crise, como as que nós estamos tendo agora, e a gente pede que eles continuem, porque os diretores teatrais, os cenógrafos, os atores, todos precisam de espaços para trabalhar, em que pesem os espaços todos alternativos que já foram definidos anteriormente, que podem ser também apropriados como teatro. Comprovado nessa pesquisa é que as populações locais, as populações adjacentes, elas usam os espaços que a gente estudou. Então, isso nos faz ficar cada vez mais convictos de que o espaço teatral, em que pesem todas as novas propostas de espaços alternativos, de encenar ao ar livre, de encenar em conventos, em igrejas, em grandes armazéns desativados, experiências também maravilhosas, mas não há como fazer desaparecer o edifício teatral. E essa é uma das grandes discussões dos teóricos da arquitetura teatral no presente momento. Então, acho que a pesquisa veio melhorar e colaborar com os arquitetos que se dedicam a esse tipo de arquitetura, logicamente fazendo um elogio a esses trabalhos que a gente fez e aos arquitetos que os conceberam. Porque, segundo Gay Macaulay, uma das grandes teóricas do espaço teatral australiana, não é? O arquiteto é tão importante para a experiência teatral quanto o próprio dramaturgo.